Olá, pessoal. Eu me chamo Rebeca Prado Costa e sou acadêmica do terceiro semestre de enfermagem pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. E hoje eu vim apresentar o meu trabalho intitulado como A Repercussão do Diagnóstico de Autismo no Contexto Familiar, um relato de experiência, de autoria minha, juntamente com Priscila Guilherme de Jesus, com a orientação de Jéssica Costa Brito Pacheco Moura. Bom, o transtorno do espectro autista, TEA, é conhecido como um transtorno que afeta o desenvolvimento neurocognitivo, caracterizando uma redução nos mecanismos de comunicação, socialização e comportamento. E não há um mecanismo ou um equipamento específico que realize esse diagnóstico do autismo. Ele é feito através da observação de atraso no desenvolvimento e no comportamento de cada criança. Ou seja, a família tem um papel muito importante nesse diagnóstico, visto que é ela que está de forma integral com a criança e é capaz de identificar esses atrasos e procurar um profissional qualificado a fim de se obter esse diagnóstico. Porque o diagnóstico precoce ele é muito importante e necessário para que o tratamento ocorra de forma efetiva, a fim de garantir uma qualidade de vida tanto para a criança quanto para as famílias. Assim, esse estudo ele torna-se relevante e necessário devido à repercussão do diagnóstico de autismo se tornar negativo, em maioria dos casos, com as famílias que precisam abdicar de suas atividades laborais para estar prestando uma assistência àquela criança. Assim, o estudo ele tem como objetivo relatar os limites e possibilidades sobre o diagnóstico de autismo e a repercussão no contexto familiar. A metodologia utilizada trata-se de um relato de experiência que tem como principal objetivo observar os impactos do diagnóstico de autismo nas famílias. Ocorreu nos meses de agosto e setembro, no ano de 2022, no Centro de Atenção Psicossocial Infantil, CAPS-I, por acadêmicos de enfermagem durante o estado supervisionado da grade curricular obrigatória da graduação. A coleta de dados se deu através de 3 momentos de interação que ocorreram durante essas vivências, onde foi feito rodas de conversas, tanto com as crianças quanto com as famílias, a fim de dialogar sobre as mudanças que ocorreram tanto antes, durante, quanto após o diagnóstico do autismo. A partir dessas experiências vivenciadas, observou que a descoberta do diagnóstico de autismo muda drasticamente a rotina familiar, fazendo com que prevaleça o sentimento de culpa por parte dos pais, a falta de aceitação dos demais familiares, além do aumento no número de conflitos conjugais, onde, em casos extremos, leva também à separação, porque muitas vezes, após esse diagnóstico, tem uma não aceitação que se observa muito através dessas experiências, que é através da família paterna, que não aceita, e tem uma sobrecarga muito grande, principalmente para a mãe, tem um conflito conjugal levando à separação. Além disso, foi observado também impactos negativos no âmbito psicológico dos pais, devido principalmente à perda ou diminuição nas interações sociais, porque após esse diagnóstico, a família ela precisa abdicar integralmente o cuidado para aquelas crianças, para dar assistência, tanto no âmbito de estimular o desenvolvimento físico, social, psicológico, quanto no próprio cuidado da rotina em si. E com isso faz com que não tenha essas interações sociais dos pais com outras pessoas, porque eles precisam prestar aquela assistência para o filho, fazendo assim com que eles tenham problemas no âmbito psicológico. A experiência, ela mostra-se válida porque ela pode analisar que a revelação diagnóstica do TEA para os familiares traz impactos negativos, especialmente pela não aceitação por parte paterna. Além disso, há uma reestruturação familiar para garantir uma maior assistência e cuidado da criança, o que ocasiona, na maioria das vezes, uma sobrecarga emocional e física, principalmente para a mãe. Ou seja, quando não tem essa aceitação, a mãe fica responsável por todo o cuidado da criança, tendo uma sobrecarga muito grande. E a partir desses estudos foi possível observar que, além de impactos negativos após o diagnóstico para a criança, tem também para as famílias, que precisam se reestruturar a fim de garantir um cuidado adequado e garantir uma qualidade de vida para aquela criança. Aqui tem as referências, QR Code para as referências que foi utilizado,
para montar a estrutura da apresentação e da pesquisa. E é isso, espero que vocês tenham entendido. Obrigada pela atenção.